Bom, agora nós vamos abrir a nossa apostila de ciências na página 366. Então, vai abrir, ó, na página, a tia vai colocar aqui para vocês. 366, tá? Podem abrir. Vamos que a tia tá esperando, tá certo? Todo mundo com calma, muita paciência. Então, vamos lá. Bom, diferentes materiais, diferentes propriedades. Os objetos têm diferentes utilidades e são feitos de diferentes maneiras. Objetos feitos de borracha, por exemplo, são elásticos. Então a tia mostrou para vocês o prendedorzinho de cabelo, ó, que ele é elástico, ó, tá vendo? É uma borracha, é feito de borracha. Justamente para quê? Para poder ter essa elasticidade e você poder prender no cabelo, tá? Então é um exemplo da borracha. Vidro, ele é muito frágil e ele quebra com facilidade, né? Então, do vidro eu posso fazer copos, eu posso fazer alguns enfeites, né? Tem vidros tem potes de vidro, tá vendo? Porta-retratos, né? E eles não são resistentes. Eles quebram com muita facilidade, certo? Aí eu tenho: escreva os nomes dos materiais do que são feitos os objetos das fotografias abaixo. E aí eu mostrei para vocês uma garrafa de água, ó, uma garrafa de água. Essa garrafa de água, que também tem na apostila de vocês, ela é feita de... Quem sabe me dizer de que ela é feita? Ela é feita de plástico. Então eu vou escrever aí, ó, do lado da garrafa eu vou escrever, ó, plástico, um grampinho no A, plástico, certo? Depois, ao lado, eu tenho uma panela na apostila de vocês que é feita de metal. E aí a tia mostrou também o carrinho, ó. Esse carrinho é feito de metal, de ferro, tá? É um carrinho antigo feito de ferro, tá? Então, nós vamos escrever aí do lado da panela, nós vamos escrever, ó, metal. Então, escrevam aí, metal. Depois, eu tenho aí um banco de madeira. E a tia Cláudia mostrou para vocês o porta-guardanapos, que é feito de, ó, madeira, tá? Então, nós vamos escrever, ao lado do banquinho, nós vamos escrever, ó, madeira. Até aqui vocês já sabem, ó, madeira, M-A-D-E-I. E o R com A, que faz ra, madeira. E por último, que tem aí, feito de quê? Ó, feito de vidro. Então, eu vou escrever do lado, vidro. Tá certo? Muito bem, então. Agora, página 267. 267. Nessa página, tá falando sobre o metal, a madeira, o plástico e o vidro, tá? Então, em cada página vai ter um espaço para vocês fazerem um desenho, tá? Então, a tia Cláudia vai explicar e vocês vão fazer os desenhos depois aí com a mamãe, tá certo? Então, vamos lá. Primeiro tá falando sobre o metal. Alguns objetos são feitos de metal, como, por exemplo, os talheres que usamos para comer. Os metais são retirados das rochas. São materiais resistentes e podem ser moldados. Significa que eles podem se transformar em outras coisas, como, por exemplo, nos talheres, em um objeto de ferro, como o carrinho, tá? Durante o processo de fabricação, quando estão quentes e líquidos, é muito importante saber que os metais são recicláveis.
Ou seja, esses materiais podem ser reaproveitados para fazer novos produtos de metal. Então, o metal, quando você coloca ele lá na fábrica, né, no lugar próprio, numa temperatura muito quente, ele vai derreter, vai virar um líquido. E nesse momento você pode moldar e fazer outras coisas com ele, tá? E aí tá mostrando para vocês, ó, o ouro sendo moldado para ficar na forma de uma barra de ouro. Moldado é quando você transforma ele, você toma a forma de um molde. Você coloca ele no molde, ele tá quente e líquido, aí você vai deixar ele ali naquele molde, ele vai secar e vai virar uma barra, vai virar um carrinho, vai virar outras coisas que são feitas de ferro, tá certo? E aí, embaixo, depois, vocês vão desenhar 2 objetos feitos de metal, tá? Os desenhos vão ficar para depois, agora vai ser a explicação. Na próxima folhinha, que agora já é a 368, tá? Nós vamos falar sobre a madeira. Madeira é um material retirado dos troncos e galhos de árvores. Ela é resistente e duradoura e, por conta das suas propriedades, é muito usada para fazer móveis, né? E também pode ser reciclada. Então, ó, metal pode ser reciclado, transformado em outra coisa. Madeira também pode ser reciclada, transformada em outras coisas, tá certo? Tá vendo aí? Tem, ó, caixas de madeira, que são os caixotes de madeiras, né, que os feirantes usam, né, em lugares que tem feira, que tem comércio de alimentos, são carregados em caixotes. E várias outras coisas, como por exemplo, ó, o porta-guardanapo, ele foi reciclado, foi feito de madeira. Então eu posso fazer muitas coisas também com a madeira. E aí a mesma coisa, desenhe aqui outros 2 objetos feitos de madeira, tá certo? Próxima folhinha, 369. Então, estão vendo que não tem dever, são só desenhos. A tia está explicando o conteúdo e vocês vão só desenhar depois. Plástico. Atualmente, muitos utensílios domésticos, brinquedos e até mesmo móveis são feitos de plástico. Esse material é feito com derivados do petróleo, retirados do subsolo, ó, abaixo do solo. O solo onde a gente planta, onde a gente anda, né? Onde a gente constrói nossas casas. E o petróleo é tirado do subsolo, tá? Existem muitos tipos de plástico, desde os bem finos e maleáveis. Maleáveis é quando eles são bem molinhos, né? Por exemplo, ó, o plástico da garrafa, ele é maleável aqui, ó. Você consegue apertar ele, né? Agora, então, tem umas garrafas que são bem molinhas, que você torce elas assim, coloca a tampa nelas e elas ficam bem pequenininhas, tá? Então, isso. Também temos as sacolas plásticas, que também são bem maleáveis, e alguns brinquedos, tá? Para crianças. Até os duros e mais resistentes são usados para fazer alguns brinquedos, para fazer aqueles brinquedos que nós temos na nossa escola, que são de plástico, né? A piscina de bolas, aquele túnel que vocês passam, também é feito de plástico. Olha lá. Pátios ou móveis escolares, tá? O plástico não se desgasta na natureza com facilidade e os objetos de plástico, quando descartados, se acumulam no ambiente. Esse é um problema para o planeta, quando nós jogamos lixo no lugar errado. Nós vamos ter aula sobre isso na próxima semana, nós vamos falar sobre lixo reciclado, tá? E aí, a mesma coisa, vão desenhar 2 objetos feitos de plástico. Próxima folhinha é a 370, o 3, o 7 e o 0. Na 370 nós vamos falar sobre o vidro. O vidro é feito nas indústrias com uma mistura de areia e outros materiais.
Essa mistura é aquecida em alta temperatura e forma um líquido, do mesmo jeito que o metal, tá vendo? Só que para o vidro, ele mistura areia com outros materiais. Também vai num lugar bem quente para ele derreter e virar um líquido, que pode ser moldado da mesma forma, certo? De várias formas. Pode ser grosso, pode ser fino, pode ser colorido, certo? Quanto mais fino, mais fácil ele vai quebrar. Quanto mais grosso, mais resistente ele vai ser. Esse material é usado para fazer utensílios domésticos, como jarras, copo, xícaras, além de janelas, né? Paredes, certo? E aí a mesma coisa. Vão fazer o desenho de mais 2 objetos que são feitos de vidro, certo? E aí na página 371, ó, 371, aí a tia vai apagar um pouquinho aqui, porque eu vou fazer com vocês, tá? Então deixa a tia Cláudia apagar aqui, que eu vou precisar de espaço. Vou precisar, estamos na página 371, tá? Na página 371 é uma cruzadinha. E a tia vai ler as frases para vocês e nós vamos completar. Tem o número na frase e o número nos quadradinhos da cruzadinha. Número 1. Tipo de madeira resistente e duro que pode ser moldado quando está líquido. Hã? Tipo de madeira não, tipo de material. Um material que é bem resistente, muito duro. E ele pode ser moldado quando ele está líquido. Lembra? Aquele primeiro que eu falei, como é o nome dele? Metal. Então, aonde tem aí, ó, o número 1, nós vamos escrever, ó, metal. Do jeito que a tia fez, tá vendo? Metal. Número 2. Material muito usado atualmente na produção de diversos tipos de objeto, como o Lego, que é um brinquedo. De que é feito o Lego? De plástico. Então eu vou, ó, número 2 tá aqui. Eu vou, ó, P, L, A, não vou esquecer do grampinho, ó. Plástico. Plástico, ó. Plástico. Número 2, tá? Presta atenção. Cada letrinha vai ficar em um quadradinho, ó. Ó, cada letra no seu quadrado. Sabe uma música que tinha? Cada um no seu quadrado. Então, cada letrinha no seu quadrado, tá? Número 3. Material quebrado que pode ter espessura variada. Ele pode ser fino, ele pode ser grosso, ele pode ser colorido. Tô dando dica, ó. Como é o nome desse? Quem sabe? Que quebra com facilidade? Que criança não pode ficar brincando? Vidro. Então aí, ó, eu tô aqui embaixo, ó. Eu vou aproveitar algumas letrinhas de outras palavras. Então eu tenho aqui o número 3. Aí eu vou botar o V, o I já tem, o D, o R e o O. E aí eu formei vidro. Certo? Número 4. Material retirado dos troncos e galhos de árvores. Qual é o nome dele? Madeira. Então, a madeira eu vou colocar aqui, ó. Lá em cima, ó. M com A, D, I, Ra. Madeira. Certo? E o número 5, qualquer material que pode ser reciclado. Vou falar um nome para vocês. Reciclado é quando a gente transforma
esses produtos, quer dizer, esses tipos de material, nós transformamos em outros objetos, tá? Então ele se torna reciclável, é o nome, tá? Reciclável. Então eu vou aproveitar aqui, ó. Número 5, ó. Reciclável, tá? Reciclável. É um material que pode ser reciclado, que ele se transforma. Eu pego essa garrafa aqui e ela pode se transformar em outras coisas, em outros objetos, certo? Muito bem. Então, fizemos a atividade. Vocês só terão que fazer em casa. Vocês só terão que fazer aí com a mamãe desenhos, tá? Então, ó, eu tenho desenho para fazer na página 367, metal, 368, madeira, 369, plástico e 370, vidro, tá certo? Então, a nossa aulinha de ciências termina por aqui. Semana que vem nós vamos falar sobre o lixo que a gente tem dentro da nossa casa, nas indústrias, nas escolas, tá? Como a gente tem que tratar esse lixo, onde a gente tem que jogar. Então, na próxima aula nós vamos falar sobre isso, tá certo? Então, a aulinha de ciências termina por aqui. Vocês vão dar uma descansadinha e a tia Cláudia já volta para a nossa aula de português. E vocês já podem separar aí o caderno de aula, que nós vamos usar o caderno de aula hoje, na aula de português. Tá certo, meus lindos? Beijo!